Oi galera, eu sou Everton, estudante de biomedicina, e hoje eu vou falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Foi uma sugestão dada e é um assunto muito importante, é um assunto de extrema importância e hoje eu vou fazer somente uma introdução para que o entendimento de vocês fique melhor, porque se eu fosse fazer um micro-organismo que causa uma infecção sexualmente transmissível antes de explicar o que é uma IST, quais são as formas de transmissão e quais são os micro-organismos que transmitem, ia ficar muito confuso. Então eu resolvi fazer só uma introdução só para ficar um entendimento melhor. Beleza? Então vamos lá. IST, infecção sexualmente transmissível. O que acontece? Antigamente era muito usado DST, doenças sexualmente transmissíveis, mas hoje em dia a gente não está mais usando essa palavra. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa contrai, por exemplo, uma bactéria pela relação sexual e não necessariamente ela fica doente. É aí que vem a palavra assintomático. Vocês têm que guardar bem essa palavra e lembrar que quando a pessoa fala assintomático, é que a pessoa está com alguma infecção e não está apresentando sintomas. A pessoa tem uma bactéria nela, mas não tá apresentando sintomas nenhum. É como se a bactéria estivesse lá dentro, silenciosa e camuflada, por exemplo. E aí que está o perigo. É nessas horas que é o maior risco e acontece a maior transmissão. Por quê? Porque quando você arruma um parceiro para ter uma relação, você vê que ele está apresentando sintomas, você não vai ter relação com ele. Mas se no caso o parceiro não tem relação, é aí que as pessoas não usam o preservativo e acabam contraindo. Por causa que a pessoa não está apresentando sintomas, a pessoa pensa que a pessoa não tem nada. Só que muitas vezes a pessoa está assintomática. Ela está com alguma bactéria, ela está infectada, só que ela não está apresentando sintomas. É por isso que não usa mais a palavra doença e sim infecção. Porque a infecção muitas vezes não mostra sintomas e doença já mostra logo sintomas. Então é por isso que é IST. Quais são os tipos de IST? Claro, o que prevalece, a forma de transmissão que prevalece é através da relação sexual, mas ela não é a única. Quais são as outras? Temos aqui contato com sangue, por exemplo, numa transfusão sanguínea. Se uma pessoa ali contém a infecção, ela pode passar para você. Se não ter, é importante sempre ter uma análise de confirmação da qualidade do sangue que vai ser transferido para outra pessoa. Tem que ter uma análise ali para ver a qualidade desse sangue, para ver se esse sangue tem qualidade para poder fazer a transfusão. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Se esse sangue foi monitorado e foi visto a qualidade dele antes de fazer a transfusão. Porque pode passar uma infecção que a pessoa tenha, não só a IST, mas pode passar outros tipos de infecção se não houver essa verificação. Aí temos aí, temos também através de compartimentos como agulhas e seringas. Esse acontece mais com as pessoas que trabalham no SUS, no sistema de saúde, né? UBS, pessoas que trabalham no meio da saúde, que podem, de repente, por acidente, acabar... Até pessoas que trabalham na limpeza, que faz a limpeza ali, acabar se furando e contraindo essa IST. E aí temos também outra forma aqui que é de mãe para filho, a forma congênita. É quando a mãe passa para o filho através do parto, porque aí vai ter o contato do sangue da mãe com o filho. Então pode haver ali a contaminação.
ou através da amamentação. Quando a mãe for amamentar o filho, pode passar também, se caso a mãe tiver essa infecção sexualmente transmissível. E aí, eu vou falar quais são os micro-organismos que transmitem essas ISTs, que pode ser 4 tipos de micro-organismos. Pode ser vírus, pode ser fungos, pode ser bactéria e pode ser parasita. Não se preocupa, gente, que agora não dá para enxergar a lousa, mas antes desse vídeo eu vou estar aí para vocês conseguirem enxergar melhor e de repente se quiser tirar um print, pode tirar. Vírus. O que é o micro-organismo primeiro? Micro-organismos são seres vivos bem pequenininhos, como bactéria, fungos e parasitas. No caso do vírus, ele não é considerado um ser vivo, porque ele não contém célula. O que acontece? Ele é um parasita intracelular obrigatório, porque ele não contém seu metabolismo próprio e só se reproduz em células hospedeiras, que somos nós. Então, ele só se reproduz dentro de nós, diferente da bactéria, do fungos e do parasita. Esses três, se estiver no solo, eles conseguem se reproduzir do mesmo jeito. Então, eles são seres vivos, eles são considerados porque eles se reproduzem por eles mesmos, eles não precisam estar dentro de nós. Porém, eles usam recursos nossos para nutrir eles. Por exemplo, o parasita. A maioria dos parasitas, eles absorvem nosso sangue. O piolho, por exemplo, é um tipo de parasita externo, mas que suga recurso nosso, sangue nosso. Parasitas tipo nemateumintos e plateumintos, que são lombrigas, tenias, e que eles usam o quê? Eles usam o intestino para absorver os nutrientes para eles. Então, são um tipo de recursos que eles pegam para eles, mas eles não necessariamente precisam de nós para se reproduzir, que nem o vírus. Então, os tipos, isso aqui eu coloquei só os principais, que transmite a infecção sexualmente transmissível, os principais, que é a HIV, que é a mais temida, e a mais falada. Só que hoje em dia, os jovens estão perdendo um pouco medo dela por causa do coquetel, porque hoje em dia dá para prevenir a doença, né? Dá para você conter o vírus, mas não ele não vai virar AIDS, ele vai continuar sendo vírus porque o tratamento vai impedir que ele cause a doença. Mas não deixa de ser super perigoso e super complicado ter um vírus desse, porque é um vírus gravíssimo. Gravíssimo, gente. Os jovens estão perdendo medo desse vírus, mas é um vírus gravíssimo. E o HPV também, que é outro tipo de vírus, que é a hepatite, que também pode ser transmitida pela relação sexual. Isso aqui são 2 vírus que eu coloquei, os principais. Aí tem aqui, eu vou falar primeiro a bactéria, que é a sífilis, gonorreia e clamídia. São 3 bactérias que são transmitidas pela relação sexual. Eu vou falar melhor delas depois. Primeiro eu vou começar pela sífilis. No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar de cada micro-organismo. Aí eu vou começar pelas bactérias, falando de cada uma. Depois eu vou falar sobre o fungo, o parasita, e vou preparar a aula também do vírus. Mas aqui eu só vou apresentar os tipos. Então, de bactérias são sífilis, gonorreia e clamídia. E de vírus são HIV e HPV, que é a hepatite. Aqui são os principais, tá, gente? De parasita tem tricomoníase. É um tipo de parasita que também pode ser transmitido pela relação sexual. E fungo tem candidíase. Essa candidíase ela é bem conhecida. Muita gente fala dela. Na verdade, é uma bactéria que nós muitas vezes temos em nós, só que ela não se manifesta. Mas aí devido a quando está como se pode dizer, num lugar propício para eles, um lugar propício que eu falo é quando está num ambiente quente, úmido, e não ter às vezes uma higienização boa, ou usar uma roupa íntima. Aí que tá, você não só usar uma roupa íntima de outra pessoa, mas você usar uma toalha íntima, uma toalha no caso,
de uma pessoa que estava, você pode transmitir para você. Então, não necessariamente a candidíase pode se transmitir pelo sexo, mas pode se transmitir assim, por uma roupa íntima, por uma toalha. Então, esse fungo eu vou explicar melhor também depois, quando eu for preparar o vídeo sobre ele. Aqui, gente, só foi para vocês terem um entendimento melhor do que é uma IST, quais são as formas de transmissão e quais são os micro-organismos que transmite, tá? Aí nos próximos vídeos eu vou falar de cada micro-organismo que transmite, quais são os sintomas, quais são a forma de tratamento. Prevenção é clichê, né, gente? Prevenção todo mundo sabe, mas ainda muita gente não faz, que é usar preservativo, gente. Pelo amor de Deus, usa preservativo. Encapa esse reprodutor que você tem, porque é ainda uma coisa gravíssima as ISTs. Ainda acontece, porque os jovens ainda não estão dando a certa importância, e muitas vezes quando passam por isso, aí que eles resolvem ter cuidado, mas às vezes pode ser tarde, porque, por exemplo, você contrair uma bactéria que pode ser porta de entrada para HIV. Uma bactéria dessa é porta de entrada para HIV, que é um vírus gravíssimo. E essas bactérias também, se não tiver o tratamento, a sífilis, ela tem vários estágios. O primeiro estágio dela é ela faz feridas e ela afeta o corpo inteiro, a sífilis. É desde dor de garganta, dor muscular, formigamento no pé, isso quer dizer que ela afeta o corpo inteiro. E no segundo estágio ela começa a fazer erupções pelo corpo inteiro. E no terceiro estágio ela já começa a afetar todos os órgãos internos. É claro, as pessoas, assim nos primeiros sintomas, já vai buscar o tratamento médico, né, gente? Pelo amor de Deus. Quando você tem os primeiros sintomas de alguma coisa, você não fica esperando. Se você já tem uma dor de garganta, dor muscular, se você começar a ter esses tipos de sintomas, já corre pro médico. Então, nos próximos vídeos, eu vou primeiro começar pela sífilis, depois eu vou para os outros e vou explicar bem cada micro-organismo que transmite a ISTs. Isso aqui só foi para vocês ter uma base, ter uma noção, para não ficar confuso nem para vocês e nem para mim. Tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês gostem dos meus conteúdos. Curte e se inscreva no canal, por favor.